A paz do Senhor a todos. Quero trazer um ensino sobre o terceiro tópico da segunda lição que não foi lecionado no domingo passado. Esse estudo bíblico é sobre o corpo e a coletividade, né? É o tema todo da lição. E dentro desse tema tem a prática relacional, a prática congregacional, a tecnologia e o culto. Esse tema pode ser abordado a partir de diversos aspectos das Escrituras. Cada um desses temas tem raízes profundas no ensinamento bíblico. E a Bíblia oferece princípios sobre a importância do corpo humano, da coletividade e das interações dentro da comunidade de fé e de como as tecnologias podem ou não impactar a vida espiritual. Vamos, a partir de agora, explorar um estudo bíblico que passe por esses conceitos. Por exemplo, o corpo e a coletividade. A Bíblia enfatiza tanto a importância do corpo individual quanto do corpo coletivo, como você pode ver nos seguintes textos, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Então, estes versículos nos ensinam que o corpo humano tem um valor sagrado, e é habitado pelo Espírito Santo. Isso implica que nossas ações corporais, nossas escolhas físicas, têm implicações espirituais. O corpo não é algo de ser desconsiderado ou negligenciado, mas deve ser usado para glorificar a Deus. O corpo, por exemplo, o corpo coletivo, 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, nós lemos lá: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Porque também nós todos fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Então, aqui, o apóstolo Paulo usa a metáfora do corpo para descrever a igreja. Embora existam muitas pessoas, né, muitos membros, no caso da igreja, todas elas, ou todos eles, formam um só corpo em Cristo Jesus. Então, este é o poderoso lembrete que a coletividade, a comunidade de fé, é essencial para a vida cristã. Cada membro tem um papel a desempenhar e nenhum é dispensável, né? Todos têm a sua função e a sua importância no corpo de Cristo. Agora, a prática relacional. A Bíblia ensina muito sobre como devemos viver uns com os outros na fé, principalmente por meio de interações pessoais e relacionamentos dentro da comunidade. Por exemplo, amor ao próximo. João capítulo 13, no versículo 34 a seguir, nós vemos que um novo mandamento, a Bíblia diz, vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Glória a Deus. Então, o amor é mútuo, é central para a prática relacional cristã. Isso não se limita a uma troca superficial, mas é uma entrega profunda com a quem Jesus demonstrou
a dar a sua vida por nós. E isso é o que distingue a comunidade cristã de outras. O amor genuíno e sacrificial. Glória a Deus. E nós vemos o cuidado mútuo, que é Gálatas capítulo 6, no versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Glória a Deus. Então, a prática relacional cristã envolve um cuidado mútuo, né? Ajudar na dificuldade e a busca de restauração e cura para os outros membros da comunidade. O ato de compartilhar os fardos reflete o Espírito de Cristo, que se importa com as necessidades emocionais, espirituais e físicas do seu povo. Então, vamos ver agora a prática congregacional. A prática congregacional se refere a como a igreja se reúne para adorar, ensinar e edificar uns aos outros. A Bíblia enfatiza a importância do culto coletivo e da comunhão de todos os crentes. Glória a Deus. Então, também nós vamos ver sobre adoração coletiva. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, diz assim: e consideramos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a adoração coletiva é um mandamento no Novo Testamento, embora a vida cristã seja vivida em todas as áreas da vida. A congregação é vital, né? É para a edificação da fé. Você precisa congregar, meu irmão. Tem que vir na igreja. Não devemos negligenciar a reunião dos santos, pois isso fortalece o corpo e permite o crescimento espiritual de todos. Glória a Deus. Então, a importância do encontro presencial na igreja. Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 a seguir. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, todos os dias no templo, e partia o pão de casa em casa. Oh, glória! Então, esse trecho descreve como os primeiros cristãos se reuniam frequentemente, não só para ouvir a doutrina, mas também para compartilhar a vida uns com os outros, com comunhão, oração, a ceia, né? Partir do pão. E isto nos lembra da importância de estar fisicamente presente em comunhão, não apenas espiritualmente ou em pensamento, estar fisicamente ali no templo, no culto, adorando a Deus. Então vamos aprender sobre a tecnologia e o culto. Muito importante esta parte. A Bíblia não fala diretamente sobre a tecnologia moderna, mas pode se entender princípios bíblicos sobre como as inovações tecnológicas podem ser usadas para o bem ou para o mal, né? E nós precisamos usar esses recursos para quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim: quer, pois, comais, quer, pois, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem usado a rede social para a glória de Deus? Se não tem, comece. Este versículo nos lembra que tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, incluindo o uso de tecnologias. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a disseminação do evangelho e a edificação da igreja, como vimos com a transmissão de cultos, estudos bíblicos online e outros recursos. Porém, meu irmão, minha irmã, existe os perigos de
substituir a comunhão real. Mateus capítulo 18, no versículo 20, diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Embora a tecnologia permita que as pessoas se conectem à distância, a reunião presencial tem algo que a tecnologia não pode substituir, né? A presença de Cristo no meio dos crentes. Isso a tecnologia não pode substituir. A comunhão física, ela tem um significado espiritual profundo e às vezes pode ser difícil de replicar digitalmente, né? Glória a Deus. Por exemplo, esse estudo, meus irmãos e amigos, ele sugere que tanto o corpo individual quanto o coletivo são de grande importância no plano de Deus. A prática relacional e congregacional é central para a vida cristã. E a igreja deve se reunir não apenas em espírito, mas também fisicamente para fortalecer uns aos outros. E a tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa, mas não deve substituir a comunhão real, que é um reflexo da união que temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para nós refletirmos, quero deixar aqui algumas perguntas retóricas. Por exemplo, como você pode promover um cuidado mútuo mais intencional dentro da sua comunidade? De que forma a tecnologia tem afetado as suas práticas de culto? Você acha que ela tem ajudado ou prejudicado a sua experiência comunitária? Como podemos equilibrar a importância da presença física no culto com a convivência de participação online, sem perder o significado do corpo coletivo? Estas, meus irmãos, são questões desafiadoras, mas importantes para explorarmos em um estudo mais profundo. Então, se Deus permitir, estaremos estudando juntos essas questões desafiadoras. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Glória a Deus.